Daniel, no capítulo 8, nós vemos a visão do profeta. A visão do profeta sobre dois animais. Ele vê aqui um carneiro, ele vê um bode. E o profeta Daniel, no capítulo 8, ele começa a descrever esse carneiro que dava amarradas para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. E esse carneiro, ele tinha 2 chifres. E um daqueles chifres, eles eram alto, mais alto do que o outro. E este, que era mais alto do que o outro, ele subiu por último. E Daniel diz que ele, observando, ele viu um bode que vinha do ocidente sobre toda a terra. Mas ele vinha como se voando, parece que nem pisava sobre o chão. E este bode, ele tinha um chifre notável entre os olhos. Então ele foi contra o carneiro, que tinha os 2 chifres, e quando ele chega perto do carneiro, enfurecido contra o carneiro, ele feriu o carneiro, e os 2 chifres daquele carneiro não resistiu, foi quebrado. Então o bode lançou por terra e se livrou do poder dele, do carneiro. E esse bode, ele se engrandeceu sobremaneira na sua força. Quebrou-se-lhe o grande chifre que ele tinha. Esse que tinha um chifre só, quebrou o grande chifre. E no lugar daqueles 4 chifres, saiu um chifre, ou melhor, naquele lugar daquele um chifre que quebrou, do bode, nasceu 4 chifres. Nasceu 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. E o profeta, ele vai fazendo essa descrição, e ele diz que, verso 19, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado. E aí ele diz no verso 20, aquele carneiro com 2 chifres que vocês viram, ou que você viu, Daniel, que você viu, são os reis da Média e da Pérsia. A Bíblia, ela fala desses 2 reinos, Média e da Pérsia, que mais tarde eles se fundem, virando apenas um reino chamado Medo-Pérsia. Mas aquele bode peludo, está no verso 21 de Daniel 8, o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei da Grécia. E como aquele chifre quebrou, levantou-se 4 em seu lugar, significando que 4 reinos se levantarão destes povos, mas não com força igual ao que ele tinha. Quando nós olhamos estes animais, Daniel, o livro de Daniel parece um zoológico, não é mesmo? Muitos animais. E quando nós vemos esses animais na profecia de Daniel, nós não podemos interpretá-los de forma literal. A Bíblia, ela é clara em dizer que estes animais, verso 17, Daniel 7, 17, esses animais que são 4 reis que se levantarão da terra. E o verso 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. Então, esses animais representam reis. Os chifres deles também representam reis. Então nós não podemos dar interpretação aleatória aos animais proféticos, tanto de Daniel como de Apocalipse. Nós não podemos dar interpretação aleatória com respeito aos chifres, tanto de Daniel como de Apocalipse, esses livros proféticos, porque a Bíblia é clara em dizer que os animais são reis, os chifres também são reis. Portanto, essa profecia do capítulo 8 de Daniel,
nós vemos aqui uma pequena mudança do simbolismo. Porque Nabucodonosor ele vê uma estátua composta de metais. E Daniel ele começa a mostrar então que esses reinos da estátua, eles dominariam o mundo. E agora no capítulo 8 ele chama estes reis de animais, que são os mesmos da estátua, que são os mesmos. O bode peludo, veja bem, quem seria? O rei da Grécia. O carneiro com 2 chifres, quem seria? A Medo-Pérsia. O rei da Grécia. O Império Grego. Ele segue-se ao reino Medo-Pérsia. Vamos só recapitular um pouquinho. É um estudo interessante. Pai Daniel, o que tem a ver isso? Calma que você vai entender por que ficar estudando sobre os animais, esses reis e tal. Só para a gente entender, calma um pouquinho, me acompanhe o raciocínio para nós entendermos o porquê é importante. Recapitulando um pouquinho o que nós já estudamos. A prata representa, ou melhor, a cabeça de ouro, representa a Babilônia. A prata representa a nação que vem em seguida à Babilônia, que é a Medo-Pérsia. Os quadris da estátua de bronze representa a nação que sucede a Medo-Pérsia, que é a Grécia. A história comprova isso ao pé da letra. A história comprova isso. É só estudarmos os livros escolares. Só estudar os livros aí do ensino médio, da história do ensino médio. Você vai perceber que os 4 grandes impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e depois Babilônia. A Bíblia cumpre certinho o que diz a história. Portanto, a história é um cumprimento profético, bem claro. E agora nós vemos ali o 4º reino, que ele seria forte como ferro. As pernas da estátua de ferro, em parte de ferro, e as pernas de ferro. 4º reino seria forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra, tudo esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino, ele também faria em pedaço e esmiuçaria tudo. Quanto a profecia continua dizendo, quanto aos pés dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto significa que será um reino dividido. É Daniel explicando, capítulo 2, verso 40. Eu não estou fazendo a interpretação, o profeta Daniel está fazendo. Que nação que veio depois da Grécia na sucessão dos grandes impérios mundiais? Depois da Grécia veio Roma. E a Roma, ela foi representada pelos 10 dedos da estátua. Porque a Roma teve 2 Roma. A Roma pagã, que dominou até o ano 451 da nossa era, não é isto? 451. E depois a Roma papal, o domínio da Roma papal. Mas Roma foi representado pelos 10 dedos da estátua como dividida a certa altura da sua trajetória histórica. Só analisando a precisão da profecia, Babilônia, descrito como a cabeça de ouro, governou o mundo de 605 a 539, ou seja, o principal rei. Não significa que foi apenas esse período do governo de Babilônia. O ouro foi muito apropriado para simbolizar o governo de Babilônia. O deus Bel-Marduk, que deram o nome para Daniel de Beltesazar, Bel-Marduk, ou seja, Daniel teria o nome do rei que representava este assentado em trono de ouro, ao lado de uma mesa de ouro, perto de um candelabro de ouro, e Roma era o império do ouro. Por isso, um símbolo muito perfeito para, ou melhor, Roma não, Babilônia. Um símbolo muito perfeito para a Babilônia.
O profeta Jeremias chega a dizer que a Babilônia, o império do ouro. Os profetas bíblicos reconhecem Babilônia como o império de ouro, a cabeça de ouro da estátua. Governou o mundo, dominou o mundo. E agora esse império poderosíssimo de Nabucodonosor, de Beltesazar e outros poderosos que surgiram no governo de Babilônia, ele é substituída pela Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia, portanto, ela também teve o seu governo. E a Medo-Pérsia de Ciro e Dario. Ele foi um reino que dominou também o mundo, domínio mundial. Um domínio que governou o mundo por muitos anos. Esse domínio do Medo-Pérsia, ela prostrou o orgulhoso governo de Babilônia, de Nabucodonosor e os seus sucessores. A Medo-Pérsia de Ciro e Dario. É interessante notarmos, queridos, que os adivinhos, eles podem até adivinhar, os médios podem até adivinhar. Os astrólogos podem consultar os seus mapas astrais para tentar descobrir o futuro. Os feiticeiros e os magos, eles podem até especular. Mas eu quero dizer, é a função dessa profecia nesse momento, desse estudo nesse momento. Mas a profecia, ela não adivinha. A profecia, ela afirma. A profecia, ela olha para o futuro com os olhos de Deus. 150 anos antes de Ciro vir ao mundo, já havia a profecia sobre Ciro. E olha o que diz Isaías 44, verso 27 e 28. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Percebe? Nabucodonosor, no ano 605, ele ataca Jerusalém. Jerusalém é destruída. Milhares e milhares de pessoas são levadas cativos para a Babilônia. Inclusive Daniel e os seus companheiros são presos, feitos como escravos. Mas a escravidão, ela chegaria ao final. Enquanto vai se terminando o momento de escravidão, profetizado também pela Bíblia, pelo Deus Criador, 150 anos antes de Ciro nascer, Deus já estava dizendo, Ciro será o meu pastor, Ciro será o meu restaurador, Ciro vai trazer aqueles que foram levados cativo para a Babilônia de volta. Ciro vai ajudar a reedificar Jerusalém, restaurar o templo. Ciro, ele dá nome. Interessante. É por isso que a Bíblia não adivinha. Profecia não se adivinha. Tem muitos mestres da teologia por aí adivinhando, tentando adivinhar a profecia. Eu quero deixar bem claro, meus queridos e amados ouvintes, a profecia não adivinha, ela não é médium, a profecia não é astrólogo, a profecia não é um mágico, alguém que lê uma bola de cristal. A profecia é de Deus, o Criador dos céus e da terra. Ela não adivinha, ela diz, porque Deus sabe tudo. Você percebeu? 150 anos antes, Deus já diz, olha, vai levantar o meu pastor e o nome dele vai ser Ciro. Ora, Deus já dá um nome. Deus já dá a função. Ora, você já pensou se aquele pai, o pai de Ciro, dissesse, eu vou colocar o nome de Ciro porque é um nome bonito, porque mas não, meus queridos, providência divina, por isso ele teve esse nome. Por isso ele teve a função de rei, imperador.
Por isso ele teve a função de quebrar Babilônia, destruir Babilônia, assumir o poder, ajudar na volta dos cativos babilônicos para Jerusalém, ajudar na reconstrução de Jerusalém. A profecia não adivinha, a profecia afirma. A profecia, como diz Paulo, fazeis bem em atendê-la. A profecia, ela se cumpre. 150 anos, Deus diz o nome. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Profecia se cumprindo. Se Deus não levanta Ciro, se Deus não derrota, através deste Ciro, da sua providência, o Império Babilônico, quem sabe os escravos que tinham sido levados para a Babilônia nunca voltariam. Mas Deus, na sua providência infinita, levanta um servo chamado Ciro. 150 anos, ele já diz, esse vai ser o meu pastor. A função dele vai ser esta. Ele será o meu ungido, o meu pastor. Sabe, um rei persa tinha o nome. E interessante que a Bíblia profetiza, ele diz, olha, secaria a nascente do rio. Secaria a nascente do rio. E o que aconteceu, meus queridos? O que aconteceu? Ciro, ele cerca a Babilônia. Os babilônicos, Ciro e Dario, né? Os medo-persas, cerca a Babilônia. Os babilônicos todos confiantes, porque eles tinham alimentos para mais de 20 anos, estocado, pensavam que eles nunca seriam destruídos. E ali naquela noite de festa de Beltesazar, aquela noite de orgias, o Império Medo-Pérsia já tinha cavado um grande reservatório fora de Babilônia. Um grande reservatório. Grande reservatório. E a história diz que eles desviam o curso do rio para o grande reservatório. E enquanto as águas do rio Eufrates vai para o reservatório, o exército o exército Medo-Pérsia entra em Babilônia. Entra em Babilônia. Veja que interessante, a Bíblia diz que, olha o que diz lá, este é o meu pastor, ele fará o que me apraz, e eu secarei os teus rios. Seca-te, rio. Olha a profecia, 150 anos sendo dita. Portanto, a profecia, meus amados, não adivinha, a profecia confirma. E ali então, o Império Medo-Persa, eles entram em Babilônia. E naquela noite aparece uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Contado foi o teu reino, dado aos medos e persas. Pesado na balança e foste achado em falta. E ali então, naquela noite, os Medo-Pérsia dominam Babilônia, tomam Babilônia e começam então o seu governo. Começam o seu governo. A profecia é fantástica, meu querido. Não fique com medo do futuro, porque Deus tem em suas mãos o futuro. Não fique com medo também do passado, porque o passado já passou, é passado. O passado pode nos atormentar, com certeza, mas é passado. A nossa vida tem que ser daqui para frente, porque Deus, ele continua no comando das nações e no comando da nossa vida também. Interessante que depois da Medo-Pérsia vem a Grécia. A Grécia que domina o mundo, o Império Grego, famosíssimo Império Grego, o famosíssimo império que teve vários comandantes, vários imperadores, mas Alexandre Magno foi um dos grandes líderes do Império Grego. Ele conquistou a hegemonia mundial
muito novo, um jovem valente, com 33 anos, ele já tinha conquistado a hegemonia mundial. Mas com 33 anos, esse grande imperador morreu bêbado, arruinado, pensando haver conquistado o mundo. Com 33 anos. Com 33 anos, Jesus também morreu, pregado em uma cruz, tendo na cabeça uma coroa de lacerante, uma coroa de espinho, o sangue correndo pela sua face. Foi morto em uma cruz, com 33 anos. E Alexandre, o imperador grego, um dos mais famosos imperadores da Grécia, morreu com 33 anos também, mas morreu bêbado. Aos 33 anos, Jesus ele morreu estabelecendo o verdadeiro domínio sobre o mundo. Jesus e Alexandre, um teve o reino ele teve todos os reinos deste mundo, mas morreu sem nada. O outro não tinha nada neste mundo, mas morreu conquistando tudo. Homens e mulheres que se vendem barato, meus queridos, para o reino deste mundo, como Alexandre se vendeu. Quando chegam ao fim de sua vida, alguém diz dele: exalou o seu suspiro. Quando quando alguém estiver ou está morrendo lá no leito de um hospital, porque a radioterapia já não resolve mais, a quimioterapia não dá mais resultado, os respiradores pulmonares já não te dá mais ar, um ataque cardíaco fatal põe fim à minha ou à sua, ou à existência humana, todo ser humano vai para o túmulo. E o que mais importa? O que mais importa? Apenas uma coisa, ou melhor, alguém, Jesus. O que vale é ter a segurança de que a minha vida e a sua vida está escondida em Jesus, a vida eterna. Alexandre o Grande, ele foi para o túmulo sem conhecer a segurança e a paz que advém somente de Jesus. Os reinos deste mundo não podem oferecer a segurança que Jesus oferece, meu amigo. É isso que temos que entender. Os reinos deste mundo não oferecem segurança. Os bens deste mundo não oferecem segurança. Mas a Bíblia diz que a profecia é segura. E quem faz a profecia, quem diz a profecia, quem dita a profecia, também é verdadeiro. Não faça como Alexandre, conquistando os reinos deste mundo e deixar de conquistar a eternidade. A Grécia iria desaparecer. Um outro reino ia surgir no lugar da Grécia. E esse outro reino seria Roma. E Roma governou o mundo de 168 antes de Cristo até 351 depois de Cristo. Eu falei antes uma data errada. Até 351 depois de Cristo. Um longo período de pelo menos 5 séculos de domínio. Pernas de ferro, como diz a profecia. Agora preste atenção. Ouro. Top, né? Prata, um pouquinho menos de valor. Bronze, menos ainda. Ferro, valor menor ainda. Uma escala descendente de valores. Quando nós passamos pelos impérios mundiais da história, nós vamos vendo uma escala de valores morais, de valores espirituais também descendentes. Não é por acaso que aquela estátua ela tinha um conjunto de metais de valores menores, começando pelo maior para o menor. Estava dizendo também que os valores morais, os valores espirituais iriam diminuindo de valor. O que são os valores morais hoje? Os que são os valores espirituais hoje? Quanto vale a moralidade em nosso século? A morte de um ser humano por um celular,
a morte de um ser humano por R$10 ou muito menos. Este é o valor moral da sociedade. Esse é o valor espiritual. Nós passamos por impérios mundiais da história, onde a moralidade esteve cada vez mais baixa. E o que dizer dos governos mundiais hoje? Não é o cumprimento da profecia? Onde não existe uma boa base moral para apoiar a sociedade, o declínio da moralidade vai se extinguindo. Se não existe uma base moral para a sociedade, a moralidade vai se extinguindo, vai ser inevitável a extinção da moralidade e da espiritualidade. O mundo moral hoje é muito difuso, complexo, cada um tem a sua moralidade. O mundo cristão, o mundo do espiritual, também está sem valor. Os próprios cristãos não valorizam aquilo que pregam ou que professam viver. Portanto, se não existe uma base moral segura, uma base espiritual segura, que é a palavra de Deus, a imoralidade é descendente. É por isso que a escala de metais da estátua representava a decadência dos impérios, também a decadência moral e espiritual. Sabe, nós estamos no momento de uma sociedade apodrecida, desmoronando. Estamos nos pés da estátua, nos pés de ferro e de barro da estátua. O mundo está prestes a cair definitivamente. A palavra de Deus, ela tem predito o futuro com terrível exatidão, não é mesmo? Estamos nos pés da estátua, barro e ferro. Daniel 2, ele profetizou, através de Deus, é claro, prata, ouro, prata, bronze, ferro, cobre, poderíamos dizer zinco, estanho, magnésio, e diminuindo. Ou em outras palavras, poderíamos dizer que a estátua começou com metais, poderia terminar com metais, cada vez de menor valor. Babilônia, a primeira nação poderosíssima, depois vem... Não quer dizer que Babilônia foi a primeira, mas da profecia aqui sim. Teve outras como Egito e tantas outras nações, mas da profecia começa com Babilônia, né? Teve outras nações antes de Babilônia, mas a profecia começa com Babilônia. Né? E você, ao ver 4 metais ali, você pode dizer, por que não existe mais metais nessa estátua? Parece ter sentido, não é? Mas a profecia não diz isto. A profecia diz, existirá uma Babilônia, depois virá outra, depois outra, depois outra. Né? Já mostramos aqui que Deus antecipadamente, ele dá o nome da Medo-Pérsia, dá o nome de Ciro, dá o nome, a função que Ciro exerceria. Deus falou na Grécia 200 anos antes dela surgir. Profecia não é misticismo, vago e comum. Não é. Profecia é exata e específica, porque é o Deus do céu quem prediz o futuro. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã. A profecia é exata e específica. O Deus da profecia é exato e específico. É o Deus da profecia que prediz o futuro, que dirige o futuro, e eu e você temos que confiar nesse Deus. Não podemos confiar nos reinos deste mundo. Existe uma febre de confiar no presidente Bolsonaro. Existia uma febre anos anteriores de confiar no presidente Lula. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, existia uma febre de confiar no Bush, depois vem outro, depois outro,
depois outro, e agora no Biden. As pessoas têm esta fé de confiar. Sabe, meus queridos, são reinos humanos. Achamos que a solução virá através destes governos. Mas o único governo, meus amados, que tem segurança é o governo de Deus. O único governo que tem segurança. Mas a profecia não para aí. Creia na profecia. Estude a profecia, porque ela nos traz segurança e mostra que há um Deus no comando da minha, da sua vida e no comando das nações. Deus é exato, assim como a sua profecia, porque ela é a palavra de Deus. Confie, creia, aceite, viva a vontade de Deus, viva com segurança. Oremos, Pai querido, obrigado, porque a tua palavra nos traz segurança. O Senhor é o Deus da profecia. O Senhor é quem comanda a nossa vida. O Senhor é quem comanda o destino deste mundo. E a profecia mostra que o Senhor vai voltar logo mais. E nós cremos nesta promessa. Esperamos o Senhor dominar, tomar domínio desse universo e poder salvá-los, todos aqueles que aceitam ao Senhor, para ter um reino de paz, um reino eterno que jamais passará. Te louvamos por tudo em Cristo Jesus, amém? E amém. Queridos, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.